Uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor vê a política? O senhor é um cara de direita, certo? Sou de direita. Não é extrema-direita, é isso? Não, como o senhor tipo pontuou. assim, para quem não me conhece, eu sou aquele cara de direita com pautas sociais. Mas você Eu adoro pautas sociais. mas você fez vídeo lá em frente da Câmara, apoio ao Bolsonaro. Apoio no Bolsonaro, sim. Hoje, votaria no Bolsonaro de novo? Se for contra o Lula, eu voto. Lula, o senhor não vota? É porque assim... Não, sim. Política. Eu vou dar um parâmetro. Certo. Eu vou dar um parâmetro bem legal. Quando o Lula foi presidente da República pela primeira vez eleito, 2015. quem que era o antecessor? Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso entregou o Brasil limpo, com dinheiro em caixa, com superávit. Como é que foi entregue para o governo Bolsonaro? São informações técnicas que Com eu déficit não sei. monstruoso. Com déficit no Correio, com déficit na Petrobras. Todas as empresas públicas no Brasil com déficit. Todas. O Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Você acha Essa que é minha ele opinião. foi muito ruim, assim, de... Não, ele perdeu para ele mesmo. Porque quando você é um presidente da República e aonde você tem um bom norte, ele tinha vamos dizer assim que as melhores das opções ele tinha. Só que política não é assim. Política se trabalha com o Congresso. Acho que ele falava muita besteira, por exemplo. Fala muita besteira. Por exemplo, olha a diferença. Um cara hoje que seria meu candidato a presidente. Tarcísio. Ou Zema, de Minas Gerais. São dois caras esplêndidos que entendem como é que funciona a máquina pública e, ao mesmo tempo, são políticos. O que é o grande político? É aquele que consegue ouvir a esquerda, que consegue ouvir a direita, que consegue ouvir o centro e fazer pautas, discussões. Então você não votaria no Lula? Não, não votaria. Não. Hoje o meu posicionamento é porque eu acho muito irresponsabilidade dele também. Eu vou dizer para você, há responsabilidade do Bolsonaro em algumas falas, sim, mas há uma grande responsabilidade do Lula tratar o país como está tratando. O que, por exemplo, que o senhor acha ruim do governo Lula, né, atual? É o aumento do déficit público. Olha que desorganização de um país que está 12 meses com o governo Lula e já tem um déficit de mais de 100 bilhões. Ou seja, se você não organizar as contas públicas, se você não organizar a tua empresa, porque isso é uma empresa, ela só deixa o nome de privada para pública. Mas se você não organizar a empresa e você não tiver caixa e você não saber administrar isso, isso vai virar uma bola de neve. Isso vai virar uma bola de neve. E daqui a pouco, você tem que saber negociar com o mercado externo, você tem que saber negociar com o mercado interno, e você não tem que ter inimigo, só adversário. Você tem que trabalhar isso politicamente. Isto é o correto. Eu acho que a direita ainda precisa aprender muito com a esquerda, com algumas situações, principalmente as sociais. Porque é inadmissível um Estado como o nosso ter uma arrecadação de quase 150 bilhões e ainda ter quase 100 mil pessoas no Estado, vulnerabilidade. Isso é inconcebível. Inconcebível, viu, Thomas? Entendi. Não, as políticas sociais, elas têm que existir, Thomas. Mas a política da seriedade, da responsabilidade com as contas públicas, elas precisam ser feitas, instituídas. Tá? E é assim que você vai organizar o país. O país... principalmente nós temos aí o agronegócio. Poxa, você vai brigar com o agronegócio, você vai arrumar confusão com o agronegócio, sendo que o agronegócio há mais de 15 anos leva esse país com um PIB, 30% do PIB nacional, nos últimos 15 anos, é feito pelo agronegócio. Mas assim, Celso, mas deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva, para a gente entender assim, o seu pensamento.